o agente 90 está conversando com o doutor Pacheco e o assunto da conversa é exatamente sobre a mudança na nossa legislação, mudança esta ocorrida desde a última segunda-feira. Queria que o senhor explicasse, doutor, no que modificou para o serviço da polícia e da justiça essa nova lei. Essa nova lei, ela veio exatamente ratificar garantias constitucionais, né? A Constituição, ela diz, em outras palavras, que ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado. De forma que hoje, quando a autoridade policial efetua uma prisão em flagrante, por exemplo, e o juiz vai examinar o auto respectivo, ele vai observar os aspectos formais daquele ato praticado pela autoridade policial, e estando o auto de prisão devidamente em ordem, ele vai homologar aquele auto, e após homologar a prisão, ele vai analisar a necessidade ou não de manter a custódia cautelar. O fato é que a regra é a liberdade antes da sentença condenatória. Pois bem, quando ele faz essa análise, ele vai verificar os antecedentes do réu, por exemplo, se ele é primário, se ele tem bons antecedentes, residência fixa, e não havendo nenhuma mácula no passado, e não sendo, por exemplo, um crime de maior gravidade, e se a investigação não for sofrer nenhum prejuízo com a liberdade dele, o juiz automaticamente tem o dever de colocar esse réu em liberdade. Se ele entender que a liberdade é uma medida extrema, ele pode aplicar uma outra medida cautelar. E numa última análise, a prisão preventiva. A prisão preventiva, portanto, trata-se de uma cautelar de exceção antes da sentença condenatória. Na opinião do senhor, essa lei, com essa facilidade na soltura, digamos assim, não aumenta a criminalidade, doutor? Existem opiniões divididas a respeito disso. Me parece que a maioria dos doutrinadores, dos estudiosos do assunto, entendem que sim, na medida em que você vai colocar em liberdade, por exemplo, pessoas, autores de crimes de furto, de receptação, né? Porque o legislador foi muito claro, crimes em que a pena máxima não for superior a 4 anos, não comporta prisão preventiva. Portanto, o que é que se pode afirmar? Se o indivíduo furta uma vez, furta duas, furta 3, mas não sendo crime punível com pena superior a 4 anos, ele não pode ser preso preventivamente, salvo se infringir uma outra medida cautelar que lhe for aplicada. De forma que, para a autoridade policial, sem dúvida, o que se espera é que haja um número maior de prisões, porque certamente esses presos que terão direito à liberdade e já sendo reincidentes voltarão a praticar novos delitos, de forma que as expectativas nesse sentido não são as melhores possíveis. De qualquer maneira, está se garantindo princípios constitucionais, né? Está se garantindo o cumprimento do direito ao contraditório, não é? E de modo que, como já disse, enquanto não houver decisão condenatória transitada em julgado, ninguém pode ser considerado culpado. Doutor, para terminar, aqui na cidade de Floriano vai haver liberdade de presos por conta dessa mudança na lei? Sim, eu mesmo já comecei a fazer isso, não nessa proporção que está se falando, até porque, da minha parte, eu respondo pela primeira vara, eu sempre tive o cuidado de, ao apreciar o auto de prisão em flagrante, deferir ou não a liberdade provisória de ofício e também de manter a prisão com os fundamentos da prisão preventiva, conforme o caso. Eu já vinha, antes mesmo da entrada em vigor dessa lei, eu já vinha procedendo dessa forma. Na primeira vara, eu acredito que as liberdades a serem concedidas serão em número muito pequeno.